E agora vamos, assim, uma breve palavra aí, mas eu não, breve palavra. E nós vamos estar falando hoje de um tema que todos nós precisamos entender, né? Você acredita que Deus te colocou nessa terra para cumprir algo? Você acredita que Deus tem um propósito específico para ser realizado através da sua vida? Você crê nisso? De todo o seu coração? E assim, você já está vivendo esse propósito? Você tem essa certeza, diz assim, não, hoje eu tenho certeza que eu estou vivendo o propósito de Deus. Hoje eu estou cumprindo a missão que Deus preparou para mim. Você tem essa certeza? Mas não se preocupe, que se você não tem hoje nessa noite, eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa te dar clareza, para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Qual é o propósito que Ele tem para ser realizado através da sua vida? E o tema da nossa palavra hoje é uma vida com propósito. Esse é o tema que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. E você foi criado para realizar algo específico. Algo que só você pode realizar. Olha que privilégio. Deus olhou, Deus nos trouxe aqui nessa terra e Ele nos colocou nessa terra. E Ele nos fez para realizar, Ele nos criou, porque Deus nos criou, Deus é o nosso Criador. E Ele nos criou para que cada um de nós fizéssemos algo específico nessa terra. Você crê nisso? Você crê? E hoje, você já está vivendo esse propósito? Você já está cumprindo este propósito? Se não, você já perguntou para Deus, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Se em algum momento da sua vida você já fez essa pergunta, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? O que o Senhor quer realizar através de mim? Você já fez essa pergunta para Deus ou você já teve essa inquietação dentro de você? Porque quando vem essa inquietação, nós estamos dizendo, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Senhor, eu quero realizar o teu sonho. Sabe por quê, queridos? Nós não estamos aqui nessa terra simplesmente por estar, né? Nós não viemos nessa terra simplesmente para trazer essa beleza que nós temos. Eu sei que todos nós somos criação de Deus, né? Então Deus não ia fazer nada feio, iria? Não, tudo que Deus fez foi bom, foi perfeito. Então Ele nos criou para fazer algo nessa terra, para cumprir algo nessa terra. Então você já fez essa pergunta, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem comigo? O que o Senhor quer que eu realize nessa terra? Você já se questionou? Já? Pois se você não se questionou, você deve hoje entender isso. E começar, essa pergunta deve estar dentro de nós. Porque nós fomos criados para cumprir algo específico nessa terra. Quando Deus nos trouxe nessa terra, foi para realizar algo. E se nós não estamos cumprindo o propósito de Deus, qual é o objetivo de estarmos nessa terra? Qual é o objetivo de estarmos aqui? Se Deus nos fez para cumprir algo, para realizar algo para Ele, e se nós não estamos cumprindo isso, alguma coisa está errado. Eu acredito que todos que estão aqui nessa noite já tiveram um encontro com Jesus. E todos aqui nessa noite já falaram sim para Jesus, é verdade? Se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, essa é a noite de você aceitar Ele. Quer dizer, Ele que nos aceita, né? Então, a partir do momento, porque eu particularmente, antes de conhecer a Jesus, eu vivia nessa terra por viver. Eu dormia, eu acordava, a minha vida era vazia. Lembra da ausência que o pastor pregou durante esses domingos? Todo ser humano ele é vazio. Por quê? O que pode preencher os seres humanos é apenas a presença de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o nosso coração é preenchido da presença dEle. Porque nós somos criação dEle. Então Ele nos fez com propósito. E o propósito é que Ele também habite dentro de nós. O ser humano precisa ter a presença de Deus. Porque a presença de Deus. Quando nós não temos a presença de Deus, nós vivemos nessa terra tristes, vazios. Buscamos a bebida para preencher, né? Buscamos as amizades para preencher esse vazio. Buscamos as festas para preencher esse vazio. Porque eu era assim. Eu buscava as coisas deste mundo para preencher o vazio que eu carregava. Só que esse vazio nunca era preenchido. Eu ia para a festa, quando eu voltava eu estava pior. Eu bebia todas, mas quando eu voltava para casa,
Só tinha ressaca e vazio. Porque é assim que nós somos criação de Deus, então nós precisamos estar com Ele. E aí quando nós nos encontramos com Jesus, nós entendemos algo. Opa, eu não estou nessa terra por estar. Deus, Ele tem algo para ser realizado através de cada um de nós. Foi Deus que me criou. Eu sou obra-prima de Deus. Foi Ele que me fez. Então Ele tem um propósito para ser realizado através da minha vida. E isso vem uma clareza dentro do nosso ser. E você fala assim: olha, eu não estou nessa terra por estar. Eu estou aqui para cumprir algo grande. Você já falou isso? Se não, alguma coisa está errada com você. Você está vivendo e passando nessa terra por passar. E não é o propósito de Deus isso para nós. O propósito de Deus é que nós realmente cumprimos o propósito dele. Amém? Amém? Deus te fez para cumprir uma missão. Deus te fez para cumprir uma missão. Mas até hoje você está se perguntando: meu Deus, que missão é essa? Que propósito é esse? E eu tenho uma resposta boa hoje para você. Eu tenho uma resposta para você. Essa missão está dentro de você. Olha que maravilhoso. Essa missão está dentro de você. Porque a missão a gente não cria. Glória a Deus. Estão me ouvindo? Então essa missão já está dentro de nós. E a nossa vida só vai passar a ter sentido quando nós começarmos a dizer assim: agora eu sei qual é a missão que eu tenho que cumprir nessa terra. Agora eu sei por que eu estou nessa terra. E aí a sua vida muda porque você começa a viver nessa terra com um propósito. E você não continua vivendo por viver. Aquela vida de vai, dorme, acorda, vai para o trabalho, volta para casa, cuida de casa. E é só isso. Não, Deus tem algo grandioso para ser realizado através de cada um de nós. E nós precisamos hoje descobrir. E está onde? Dentro de nós. Porque a missão ela não se cria, a missão se descobre, está dentro de você. Deus, quando Ele te fez, quando Ele te formou, Ele falou assim: eu vou criar pastor Tim para cumprir algo grandioso nessa terra. E foi esse propósito. Eu vou criar o Sione para cumprir algo grandioso nessa terra. Só que com a caminhada, muitas vezes, com as bagagens que nós adquirimos na nossa parentela, com a nossa vida, com a nossa família, relacionamentos, nós vamos colocando cargas e mais cargas em nossas vidas. E isso faz o quê? Muitas vezes nos leva a nunca encontrar esse propósito, mas a partir do momento que nós encontramos a Jesus, nós temos o privilégio de buscar esse propósito, de encontrar e cumprir. Porque todas as nossas cargas nós devemos depositar nele. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? E eu queria falar hoje nessa noite de um homem que ele descobriu esse propósito. Um homem que ele hoje é lembrado porque ele fez algo grandioso nessa terra. E o nome deste homem é Noé. Vocês já ouviram falar de Noé? Da história de Noé? Todo mundo já ouviu falar na história da barca, da arca, né? Da arca de Noé. E esse homem é um homem que Deus chamou ele para cumprir algo grandioso. Noé, ele estava ali. Noé era filho de Lameque, né? Lameque, ele era da descendência de Sete. O pastor Tim falou aqui de Eva, de Adão, de Caim, de Abel. Então Sete, ele era filho também de Adão e Eva. E aí teve Lameque. Noé da descendência de Sete. Ou seja, este homem havia nessa época de Noé. Por que a Deus... Noé chamou a atenção de Deus, porque Noé tinha algo diferente em sua vida. A Bíblia fala que naquele tempo havia tanto pecado, tanta destruição, tanta maldade. E foi tão forte o que Deus relatou sobre este povo. Nesse momento aqui no livro de Gênesis capítulo 6, a Bíblia fala que Deus ele se entristeceu por ter criado o homem. Agora você imagina o tamanho que era a maldade deste povo.
A maldade era tão grande que Deus olhou para a terra e Deus falou assim: eu vou destruir esse povo. Eu vou acabar com a raça humana. Lá no livro de Gênesis, capítulo 6, do 5 até o 7, diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Olha que forte. Havia tanta maldade, tanta destruição. A natureza, o homem estava cometendo tantos pecados que Deus ficou triste de ter criado o homem. E naquele momento Deus tomou uma decisão: eu vou destruir a terra. Por quê, gente? Havia tanto pecado, tanta destruição. O homem não queria mais cumprir a vontade de Deus. O homem estava sendo contaminado com o pecado e cada vez mais eles pecavam, ao ponto de Deus olhar para a terra e falar assim: não tem mais jeito para a raça humana. Não foi para isso que eu criei o homem. E o homem se distanciou de Deus, entrou o pecado e a natureza humana estava corrompida pelo pecado. E quando Deus olhou para a terra e falou assim: eu vou definitivamente eu vou destruir a raça humana. A tristeza de Deus era tão grande. Imagina a mãe perder um filho. Imagina a dor. Quem já passou, um pai perder um filho. Imagina a dor. Então era assim, Deus estava perdendo os seus filhos amados por causa do pecado. E aí Deus toma a decisão de destruir a humanidade. E aí nesse momento Deus olha para a terra. Imagine, no meio de uma geração, Deus olhou para a terra e via tanto pecado, mas Ele encontrou alguém diferente no meio daquela geração, alguém que chamou a atenção de Deus, alguém que não andava e não fazia o que os outros estavam fazendo. E o nome dessa pessoa se chama Noé. A Bíblia fala que Noé, ele era um homem justo, um homem íntegro e um homem que andava com Deus. Olha que tremendo. No meio de uma geração, Noé tinha tudo, gente, para se perder também. Noé estava no meio de uma geração que Deus falou assim: eu vou destruir, porque eu nunca vi tanta maldade na terra. Mas ali um único homem chamou a atenção de Deus, porque ele era íntegro, ele era justo e ele andava com Deus. Não é porque nós estamos no meio de uma geração corrompida que nós devemos nos corromper. Não é porque nós estamos em um trabalho onde as pessoas são corrompidas que nós devemos nos corromper. Não, nós devemos ser pessoas diferentes. Nós devemos ser pessoas que chamam a atenção de Deus. E foi isso que Noé fez. Ele chamou a atenção de Deus. E Deus olhou para aquele homem. Por causa daquele homem, a história da humanidade mudou. Porque Deus ia colocar um ponto final na raça humana. Deus já estava pronto para matar, para destruir toda a humanidade. Não ia restar nada. Mas por causa de um único homem, nós estamos aqui hoje. Porque Noé, ele andava com Deus. Sabe como é que nós iremos chamar a atenção de Deus? Sendo pessoas íntegras, não nos deixando nos corromper. Porque hoje está tão fácil, né? Há tantas oportunidades que todos os dias batem na nossa porta. Pessoas que andam conosco. Mas Noé não foi essa pessoa. Ele não se deixou se corromper. Não é um ambiente que vai te corromper. Não são as pessoas que vão te corromper. É a decisão do teu coração que vai levar você a se corromper. Não é a sua família, porque a minha família porque minha família faz isso, também eu vou fazer. Não. O que você vai escolher? Ser uma pessoa que agrada a Deus ou uma pessoa que anda conforme todas as pessoas andam? A decisão é sua. Eu não vou para a igreja porque o meu marido não vai. A decisão é sua. E é tão lindo aqui que nós podemos ver que Deus poderia falar assim: eu encontrei uma família íntegra. Eu encontrei uma família justa. Eu encontrei uma família que anda com Deus. Por que Deus só fala o nome de Noé? Por quê? Que Deus só fala o nome de Noé?
Porque através de Noé, toda a casa dele foi salva. Por causa de Noé, porque ele era um homem que estava ali. Ou seja, não é porque alguém da tua família não está servindo a Deus que você não vai servir. A decisão é individual. E através da sua vida você tem o poder de alcançar a sua família, de alcançar a sua casa, de alcançar a sua parentela. Porque essa foi a escolha de Noé. Noé, ele escolheu ser um homem justo, um homem que andava com Deus. A Bíblia fala que Noé tinha intimidade com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Já pergunta, como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu estou sem tempo. A minha vida é tão corrida. Eu não consigo. Noé, ele andava com Deus todos os dias. Nós não devemos andar com Deus simplesmente quando nós vemos, vou para a igreja hoje, então eu vou andar com Deus. Todos os dias nós devemos andar com Deus. E quem era Noé? Como eu falei para vocês lá no começo, ele era da descendência de Sete, ele era filho de Lameque. E o significado do seu nome, o nome de Noé em hebraico, significava Noa. Isso significa repouso, descanso ou conforto. É tão interessante, se nós vamos ler mais um pouquinho para trás, aqui no versículo 5, 29, a Bíblia fala assim, Lameque, chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor o amaldiçoou. Então o nome de Noé foi posto por Lameque, porque ele seria uma pessoa que ia trazer consolo sobre a terra, porque Deus havia o quê? Amaldiçoado a terra. Antes mesmo de Noé crescer, o nome dele já dizia que ele ia ser alguém. Ele ia ser alguém que ia trazer descanso, que ia trazer consolo sobre a terra. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já tem um destino para nós. Aqui foi o destino de Noé. Aqui foi quando o pai estava escolhendo o nome de Noé. Por que ele estava colocando o nome de Noé? O destino de Noé já estava traçado. O pai de Noé já estava o quê? Sendo guiado por Deus. Porque Noé, ele trouxe consolo sobre a terra. Qual foi o consolo? Ele trouxe o consolo de trazer a sua família, de poupar a destruição da terra. A Bíblia fala lá no livro de Jeremias, capítulo 1, 5, que é um versículo que todo mundo conhece. Antes mesmo de formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Aqui Deus estava falando para quem? Para Jeremias. Qual era a missão de Jeremias? A missão de Jeremias era ser profeta entre as nações. E da mesma forma, cada um de nós, quando Deus nos formou, quando Deus nos fez ali ser aquele grãozinho de feijão na barriga da nossa mãe, não foi por acaso, mas havia um propósito. Deus estava nos colocando nessa terra para cumprir algo específico, algo que só eu e você podemos cumprir. E é uma decisão nossa. Então, assim, você é escolhido desde o ventre da sua mãe. E sabe qual é a maior guerra? O maior propósito de Satanás é que nós nunca viemos a descobrir qual é esse propósito. Esse é o propósito do inimigo. Só que nós precisamos trazer a clareza, a luz da palavra de Deus. A Bíblia fala que desde o ventre da nossa mãe, Deus havia nos escolhido. E não foi diferente com Noé. E se você vai ler lá, Lameque teve outros filhos. Mas em Noé em específico parou e falou por que estava colocando o nome de Noé. A Bíblia fala, Lameque teve outros filhos e filhas. Mas quando ele teve Noé, foi algo diferente. O significado do nome de Noé. Você já parou para pensar qual é o significado do seu nome? Você já pesquisou qual é o significado do seu nome? O seu nome não é por acaso, mas é porque Deus te escolheu para você cumprir algo grande nessa terra. E você precisa hoje entender isso. Você não está nessa terra por estar, mas porque Deus te fez para você cumprir algo grande. E a estratégia de Satanás é colocar coisas na nossa vida para tentar nos distrair desse propósito. Porque no dia que nós alcançarmos, descobrir esse propósito, ninguém vai nos segurar. Ninguém vai te segurar. Sabe por quê?
Porque você vai ter ele claro dentro do teu coração. Você vai ter certeza dentro de você: eu nasci para fazer isso, então é isso que eu vou fazer, é isso. E isso vai levar você a realizar os sonhos de Deus, cumprir o propósito de Deus, o propósito que Deus determinou para a sua vida. Então Noé, ele foi essa pessoa. E qual foi o propósito de Deus na vida de Noé? Qual era o propósito de Deus na vida de Noé? Deus viu, Deus chamou Noé. E lá no capítulo 14, nós vamos abrir a Bíblia aí, 6, versículo 14. Versículo 6, capítulo 14. Estou vendo que vocês estão acordados, tá, gente? Então, a partir do 14 até o 22. E aqui nós vamos agora descobrir qual era a missão de Noé. Noé tinha uma missão. E aqui fala lá no livro, no 13, que diz assim: então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que o destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas, ciprestes. Nela você fará compartilhamentos e a revestirá com betume, por dentro e por fora. Desse modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, uma embaixo, um segundo e um terceiro, porque eu vou trazer um delúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua família, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Amém? Aqui nós podemos ver a primeira coisa: Deus chamou Noé para cumprir o propósito. Esse foi o momento que Noé estava descobrindo o seu propósito. Porque o propósito já estava dentro dele. Desde lá do ventre da mãe dele, Deus tinha feito: olha, eu tenho algo grande para você, Noé. E naquele momento Deus chamou Noé. E é tão lindo aqui que nós podemos ver Deus instruindo Noé, falando como Noé iria cumprir essa missão. Muitas vezes nós ficamos com medo: como é que eu vou cumprir o propósito de Deus? Quando Deus tem algo para nós, Ele não só vai nos chamar, mas Ele vai nos dizer como deve ser feito. Sabe por quê que muitas vezes nós não cumprimos? Porque nossos ouvidos não estão atentos à voz dele. A Bíblia fala que Noé, ele andava com Deus. Isso mostra que Noé tinha intimidade com Deus, que Noé tinha relacionamento com Deus. Por isso que não foi difícil quando Deus chamou Noé e Deus começou a falar para Noé: eu quero que você faça uma arca, faça desse jeito, faça dessa forma, tantos metros, faça 3 repartimentos. Deus, ele foi falando para Noé como seria a missão que ele iria cumprir. E foi difícil Noé ouvir? Não, Noé ouviu, porque a Bíblia fala que ele tinha intimidade com Deus. Sabe por que nós não descobrimos a missão que Deus tem para nós? Porque está faltando intimidade com Deus. Está faltando relacionamento com Deus. Sabe por que nós temos dúvidas? Porque está faltando intimidade com Deus. Está faltando relacionamento com Deus. Porque quando nós tivermos relacionamento com Deus, não vai ser difícil ouvir a voz de Deus. E não vai ser difícil entender o que Deus quer que cada um de nós cumprimos nessa terra. Então hoje, entenda a importância de você estar. Deus, ele não vai te dar, não precisa ter medo. Deus vai dizer para você o que você precisa fazer. O outro ponto aqui muito importante que Deus falou: Noé, eu vou fazer uma aliança com você. Noé, você anda comigo. Noé, você é um homem justo, você é um homem íntegro. Então eu vou fazer uma aliança com você. Vai entrar na arca, você, a sua esposa, os seus filhos e as esposas do seu
filho. Noé fez uma aliança com Deus e toda a sua casa foi salva. E ali uma geração inteira. Noé, ele salvou a sua casa, mas ele também salvou uma geração. É tão lindo. Quando Deus ele fala de propósito, ele não fala simplesmente do eu. O propósito de Deus sempre vai envolver pessoas. Sempre vai envolver pessoas. E nós olhamos lá para trás, nós vemos aqui a história de Abraão. Abraão, Deus tinha um propósito. Qual era o propósito na vida de Abraão? Ser pai de uma grande nação. Envolvia pessoas. Nós temos aqui a história de José. José é o governador do Egito. O propósito de Deus na vida de José era o quê? Que ele seria governador do Egito. Ele ia poupar aquele povo de uma miséria, de uma destruição. E no momento ali mais difícil, Deus levantou quem? José. Envolvia pessoas. Nós temos também Moisés. Qual era a missão de Moisés? Ser o libertador do povo do Egito. Envolvia pessoas. Rei Davi. Qual era o propósito de Davi? Davi era reinar sobre a nação de Israel. Envolvia pessoas. E qual é o propósito? Nós temos a pessoa Jesus. Jesus, quando veio na terra, ele veio também para cumprir o propósito. Ele não veio simplesmente por vir para passear nessa terra, mas ele veio com o propósito de salvar a humanidade, de nos salvar. E mais uma vez nós podemos ver o que? Envolvia pessoas, vidas. Então nós precisamos hoje entender e despertar que Deus ele tem algo grande para cumprir através das nossas vidas. E isso sempre vai envolver pessoas. Você precisa descobrir urgentemente qual é o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o plano de Deus? Que hoje você possa falar assim: Senhor, eu não quero mais continuar dormindo. Eu não quero mais continuar vivendo a minha vida do meu jeito, da minha maneira. Eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero descobrir o propósito que o Senhor colocou, que o Senhor me fez para cumprir nessa terra. O Senhor me trouxe aqui. Então o Senhor tem algo grande para cumprir através da minha vida. E a outra parte aqui, o último que nós podemos entender, algo muito interessante. Todo propósito requer obediência. E aqui no finalzinho nós podemos ver o que Noé fez. Noé ficou: meu Deus, essa obra é muito grande. E como é que nós vamos conseguir construir essa arca? Senhor, com que recurso? E agora? Não, a Bíblia fala que ele foi e fez tudo conforme Deus havia mandado, falado. Obediência. A obediência imediata. Noé não ficou lá questionando. Noé não ficou perguntando como iria acontecer, de que forma iria acontecer, quando iria acontecer. Não, a Bíblia fala simplesmente que ele foi e ele obedeceu. Então o propósito requer obediência. Nós precisamos obedecer. Porque quando nós obedecemos, aí sim nós estamos na direção correta. E todos esses outros homens que eu falei agora, todos eles obedeceu. E é tão incrível que a obediência ela vem junto com a renúncia. Todos eles renunciaram a alguma coisa. Abraão renunciou à sua casa: sai da tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. José, a sua família, o conforto do seu lar. Ele era um filho predileto ali de Jacó. Ele estava ali e ele foi para onde, gente? Ele foi levado como escravo. Ele renunciou, mesmo assim forçado, ele renunciou ali a sua vida. Ele renunciou aos privilégios de ser o filho queridinho do papai. Moisés, quando ele saiu do Egito, ele saiu de perto do seu povo, então ele renunciou. Ele renunciou à sua vida no palácio, gente. Moisés estava ali cercado, do privilégio de ser filha, porque ele era da filha do rei de Faraó. Então, querendo ou não, ele era um príncipe, Moisés. Moisés era um príncipe. E ele renunciou para viver o propósito de Deus. Davi vivia fugindo nas cavernas. Ele renunciou para viver o propósito de Deus. Você quer cumprir o propósito de Deus? Você quer viver uma vida de propósito? Então você tem que aprender a obedecer. Você tem também que aprender a renunciar. Porque não é do jeito que eu quero. Porque se fosse, seria fácil. Você tem que aprender a renunciar. Porque quando você abre mão das suas vontades, você está dizendo um sim para Deus. E foi isso que Noé fez.
Noé, ele disse sim para Deus. Sim para o propósito que Deus tinha na vida dele. Agora, já pensou? Se Noé não tivesse falado sim para Deus, o que iria acontecer com a humanidade? Já pensou? Mas Noé, ele escolheu dizer sim para Deus. Tudo que você precisa é dizer sim para Deus. Talvez esse chamado já está pulsando dentro de você. Já está dentro do teu coração, já está queimando. Mas talvez você não está tendo coragem de dizer sim. Porque o propósito ele vai ser sempre algo que vai nos assustar de princípio. Você acha que foi fácil? Noé construiu uma arca em um tempo que nem chovia. E todo mundo, esse cara está ficando louco. Não está nem chovendo, para que ele está construindo a arca? Quantas pessoas zombaram de Noé? Quantas pessoas duvidaram de Noé? Porque é isso que o propósito de Deus causa em nós. Muitas pessoas vão zombar, muitas pessoas vão questionar, muitas pessoas tá ficando louco. Tá ficando louca essa mulher, esse homem. Porque as coisas de Deus é loucura para o homem. Mas nós precisamos obedecer à vontade de Deus, independente do que as pessoas vão dizer. Você precisa olhar para Deus, concentrar toda a tua força, a tua fé nele, cumprir o que ele mandou você fazer. E aí sim, aí você vai se sentir uma pessoa completa, realizada. Sabe por quê? Porque você não está vivendo a sua vontade, você não está vivendo o seu eu, mas você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. E isso vai fazer diferença. Isso vai mudar não só a sua história, mas vai mudar a história da tua geração. Vai mudar a história da tua casa, da tua família. Não espere o seu esposo, a sua esposa se levantar, porque primeiro Deus sempre vai levantar um. Sempre Deus levanta um. Claro que o propósito de Deus é que os dois andem lado a lado. Mas comece. Faça a diferença. Cumpra a vontade de Deus. E Deus vai cuidar da tua casa. Porque foi isso que Deus fez com Noé. Deus salvou a família de Noé. Porque Noé foi um homem íntegro, justo e andava com Deus. Então não espere pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho. Não espere. Faça a sua parte. E no momento certo Deus vai te honrar. Você crê nisso? No momento certo Deus vai te honrar. E Deus vai mudar a tua história. Porque você entendeu e você começou a viver. Não adie mais o propósito de Deus para a sua vida. Simplesmente cumpra a vontade de Deus. E faça história nessa terra. Porque foi para isso que Deus nos trouxe nessa terra. Noé, ele deixou um legado grande. Que até hoje. Ele foi, lá no livro de Hebreus. Ele está na galeria da fé. Por quê? Dos heróis da fé. Porque Noé, ele marcou a história. Ele marcou a geração dele. Ele marcou o tempo dele. Então Deus está nos chamando. Ei, por que vocês estão aí esperando? É tempo de vocês marcar a geração de vocês. É tempo de vocês fazerem história. Levanta, comece a me obedecer e cumprir a minha vontade. Para de perder tempo com coisas que não estão agregando com o seu propósito, com o seu chamado. E comece a fazer tudo o que Deus quer e vai pedir para você fazer.